E aí, pessoal? Aqui é o Marcelo Dapper, eu sou desenvolvedor front-end. Esse é o sexto vídeo da série Introdução ao React. Nele nós vamos ver como fazer renderização condicional dentro do nosso JSX. Também vamos ver sobre o componente Fragment que vem junto com o React. Vamos lá? Vamos iniciar considerando como podemos fazer a renderização condicional. Vamos imaginar que nós desejamos exibir essa mensagem de boas-vindas apenas para os usuários que estiverem logados. Uma forma que isso poderia acontecer é recebermos uma propriedade, um booleano, onde estivesse true no caso de o usuário estar logado. Então, vamos chamar essa variável de is logged in. E vamos passar aqui is logged in. Lembrando que o valor booleano, apenas informar ele aqui, ele já passa a ser tratado como verdadeiro. Caso desejemos que ele seja false, podemos passar assim. Ou então, se nós quisermos que ele tenha um valor não definido, também podemos remover ele. E para verdadeiro, também podemos informar o valor aqui como true, ou para simplificar, apenas passar o nome da propriedade dessa forma. Vamos manter assim. À primeira vista, talvez o que imaginamos fazer é colocar um if aqui dentro. If is login algo nesse sentido. Mas nós já percebemos que temos um erro aqui na nossa sintaxe. O JSX não permite as declarações condicionais usando if, ou então um for, while, entre outras declarações, dentro da sintaxe JSX. Então vamos entender primeiro por que não é permitido. Vamos primeiro voltar o código para o estado inicial. Vamos copiar essa função amp e recorrer ao conversor do Babel. Eu vou colar aqui o código do nosso componente e vamos analisar em como ele está sendo convertido. Então, lembrando que cada elemento que declaramos no nosso JSX, ele é convertido para uma expressão React Create Element. Nós temos a div, dentro dela nós temos o nosso H1 e o nosso welcome. Em JavaScript, uma função ela apenas pode receber expressões. Então, não é possível a chamar uma função passar uma declaração if, ou um for, um while, ou algo assim. Ou seja, nós não podemos ter algo como React create element if e aqui querer passar alguma condicional. Isso é uma sintaxe não permitida no JavaScript. E como o nosso JSX nada mais é do que chamadas da função createElement, não nos é permitido, no corpo do JSX, usar declarações como if, for e assim por diante. Mas uma das coisas que nos é permitido em JavaScript é a utilização de ternários quando invocamos uma função. Então, por exemplo, nós podemos aqui usar is logged in e fazer um ternário, onde se o valor for true, nós podemos colocar logged in, ou então, se for falso, não exibirmos nada. Podemos notar que essa expressão, o ternário, ele foi mantido exatamente conforme declaramos aqui, ou seja, essa sintaxe aqui, ela é permitida pelo JavaScript. Agora, como transformar isso, essa sintaxe de createElement, em JSX? Então, o que podemos fazer é envolver o nosso componente em chaves, indicando que nós vamos ter JavaScript aqui dentro. E agora podemos fazer uma verificação pela variável is logged in. Então, só para simplificar, vamos envolver isso aqui
em um parênteses. E assim nós temos uma leitura melhor. Então, caso esteja logado, vamos exibir o welcome. Caso contrário, podemos aqui até colocar uma string com a outra mensagem. Faça login. Vamos salvar e temos o resultado esperado. Afinal, estamos passando o valor true para essa própria is logged in. Vou remover ela e vamos ver se a mensagem ela muda. E foi o que aconteceu. Agora que o valor ele é falso, o nosso ternário ele exibe a segunda opção, faça login. Caso nós não desejemos informar nada na condicional negativa, nós podemos também passar null, ou, para simplificar ainda mais, nós podemos remover o ternário e fazermos uma validação usando o operador lógico e. O que vai acontecer caso isLogin seja falso, então ele já vai retornar aqui e essa parte não chega nem a ser verificada. Vamos salvar e acontece o esperado, não temos nenhuma mensagem sendo exibida. Vamos retornar agora novamente a prop is logged in e agora temos novamente a mensagem. Então o que acontece? Essa expressão ela é validada como true. Como a segunda expressão também é true, este acaba sendo o valor utilizado, retornado por essa validação. E temos a nossa mensagem exibida. Agora vamos falar um pouco sobre fragments. Vamos imaginar que nós desejamos incrementar a mensagem de boas-vindas, mas seria um texto que não faria parte de um H2. Poderíamos adicionar um parágrafo com uma submensagem, algo como: você não tem novas notificações. Se você estiver usando algum link de cara, já vai perceber que tem algo errado. Aqui já está sublinhado em vermelho. E se nós salvarmos isso, vamos ter um erro. Antes de vermos como solucionar esse problema, vamos primeiro entender por que isso não é possível. Vamos novamente copiar esse conteúdo e recorrer ao conversor do Babel. Vou colar aqui o código do componente. Vamos remover isso primeiro. Vamos ver qual é o resultado que nós temos aqui. Então, nós temos o nosso createElement, que cria um H2. Então, se observarmos aqui a sintaxe, a nossa função ela tem apenas um único retorno. Não é possível que ela retorne mais de uma chamada ao createElement. Então, lembrando que o createElement ele sempre espera receber uma tag HTML, como uma string, ou então um outro componente. Então, para resolver esse problema de não adicionarmos uma tag desnecessária, nós poderíamos talvez passar aqui algum tipo de componente que não gere essa tag para a gente. E foi exatamente isso que o time do React ele fez. Eles criaram um componente chamado fragment. E nós podemos utilizar ele para envolver qualquer componente nosso. E podemos utilizá-lo para envolver qualquer componente para que não tenhamos uma tag desnecessária. Agora podemos adicionar nosso parágrafo com a nossa mensagem. Vamos observar agora o que acontece. Novamente, nós temos apenas um retorno de uma createElement, mas que por sua vez, ela vai renderizar um fragment, o qual renderiza um H2 e um parágrafo. Vamos ver como isso fica na prática. Adicionar o React Fragment. Mover esses dois elementos para cá. E agora vamos ver como ficou o conteúdo renderizado. Vamos inspecionar. Agora nós temos o H1, logo em sequência o H2 e o parágrafo. Podemos notar aqui claramente que o H2 e o parágrafo não estão mais envolvidos por uma div. Uma forma de nós podermos simplificar isso é utilizando a importação direta do fragment. Aqui. E agora podemos remover a palavra React. E uma forma de reduzirmos ainda mais essa tag é por passarmos ela vazia, a abertura e o fechamento. E agora não precisamos mais desse import. Vamos salvar e como vemos o resultado é exatamente o mesmo. Essa sintaxe em específico, ela está disponível para nós através de uma transformação que o Babel faz. Então toda vez que ele encontrar essa sintaxe, ele vai substituir isso
por um React.fragment. É possível que você, caso não esteja utilizando o Create React App, o Next.js ou alguma outra ferramenta, é possível que você tenha que colocar na sua configuração do Babel esse transform que adiciona o React.fragment toda vez que encontrar essa sintaxe. Então, no nosso caso, como estamos utilizando o Create React App, nós não precisamos nos preocupar com isso e podemos usar essa sintaxe simplificada. Os fragments, eles são muito úteis em situações que nós realmente não podemos adicionar elementos HTML extra, como as divs. Por exemplo, na criação de tabelas, tem alguns dos elementos de uma tabela que não permitem que os seus filhos eles sejam outras tags que não as permitidas dentro de uma tabela. Então, nessas ocasiões, é bastante útil utilizarmos os fragments. E, no geral, caso você não queira ter realmente uma separação clara, uma divisão clara, o ideal é que você também não utilize uma div simplesmente para ter que envolver o seu componente. Então, sempre que possível, você utilize essa sintaxe de fragments para não adicionar elementos desnecessários ao seu DOM. É isso, pessoal. No próximo vídeo, vamos começar a construir a nossa aplicação e ver como podemos adicionar os estilos usando CSS. E se você gostou desse vídeo, dê um like ou deixe o seu comentário. E para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa série, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até mais!